Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. E em tempos de distanciamento social provocado pela pandemia, nós seguimos as nossas atividades, usando para isso as plataformas remotas, e as possibilidades que elas nos oferecem. E é dessa forma hoje que eu tenho o prazer e o privilégio de conversar com você um pouco mais, ou apresentar o trabalho realizado pelo Grupo de Pesquisa em Mineralogia dos Solos, e para falar um pouquinho mais sobre as atividades do grupo, a história, quais são os objetivos com o grupo, eu tenho o prazer de receber o professor Antônio Carlos de Azevedo, que é o coordenador. Professor Antônio Carlos, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Estação Exalc. Obrigado, Fabiano. Então, o grupo de pesquisa em mineralogia do solo surgiu mais ou menos em 2008. Eu vim para a Exalc em 2007. Antes disso, eu trabalhei por aproximadamente uns 15 anos na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E aí, em 2007, eu me transferi aqui para Exalc, e em 2008 eu já tinha um grupo de alunos aqui, a gente começou o grupo de pesquisa em mineralogia do solo. Esse grupo de pesquisa, ele se dedica a essa área que é a minha especialidade, que é a mineralogia do solo. A mineralogia do solo ela é um pouquinho diferente da mineralogia clássica, que é a parte da geologia, principalmente, que se dedica ao estudo dos minerais que se encontram nas rochas. Isso porque os minerais que se formam no ambiente do solo têm propriedades e características mais particulares do que aqueles que se formam nas rochas, embora eles tenham relação entre si. E aí a gente se dedica ao estudo dessas particularidades dos minerais que estão no solo, porque isso afeta de maneira bastante grandiosa o comportamento do solo e, por tabela, toda a produção agrícola, naquilo que ela depende do solo. Então, quanto do solo, quais os solos que conseguem reter mais nutrientes, mais água, solos que dão problemas na hora da mecanização agrícola, problemas de erosão, tudo isso tem uma componente muito forte dos minerais que existem nesse solo. No nosso grupo, particularmente, a gente tem se dedicado a estudar alguns assuntos mais particulares dentro desse campo da mineralogia do solo, principalmente quais são as transformações mineralógicas que ocorrem quando a gente coloca pó de rocha no solo. Esse tem sido um assunto bastante polêmico até, desde que em 2013, no Brasil, a prática de aplicação de pó de rocha no solo foi regulamentada por uma lei federal. O nosso grupo não se dedica exatamente à avaliação da performance agronômica das culturas nos solos onde foi aplicado o pó de rocha. A gente tem se dedicado mais a entender quais são os mecanismos e a velocidade dessas transformações, porque elas também, na verdade, quando a rocha começa esse processo de alteração, ela consome gás carbônico da atmosfera. E isso tem sido um assunto mundialmente discutido, se de repente uma campanha de aplicação planetária de pó de rocha em solos agrícolas poderia ter algum impacto na retirada de gás carbônico da atmosfera. Então a gente tem se dedicado um pouco mais a esse aspecto. Uma outra linha de pesquisa que a gente tem se dedicado é o estudo do que a gente chama de saprolito. Saprolito é uma região que fica entre a rocha e o solo que se forma a partir da rocha. Então, existe entre a rocha que não foi alterada e o solo que já é usado para a agricultura, tem uma região
em que ainda se tem uma mistura de características da rocha e uma mistura uma mistura das características da rocha com as características do solo. E essa região sempre foi, como a gente brinca, né, foi uma terra de ninguém. Os agrônomos acham que essa zona é muito profunda e que as raízes das plantas não aproveitam nada de lá, e os geólogos acham que isso já não é mais rocha, então também não é algo que, né, eles devam se dedicar muito ao estudo. Mas, mais recentemente, aí nas últimas décadas, o conceito de zona crítica, que é a zona do planeta do qual a existência humana depende diretamente, esses estudos têm mostrado que essa zona saprolítica contribui, sim, muito para os biomas naturais, para os ecossistemas naturais e, por consequência, para os agroecossistemas também. Então, existe uma necessidade de se estudar, caracterizar, ver quais são as propriedades dessa zona que realmente contribuem ou até que atrapalham, né, o desenvolvimento das plantas. Então, a gente tem um grupo também que se dedica ao estudo desse assunto, né? E, mais recentemente, a gente tem também se dedicado ao estudo da dinâmica do potássio. Potássio é um elemento químico que é nutriente de plantas, mas que tem uma dinâmica muito particular. Primeiro, porque ele não se liga muito com o carbono, então a matéria orgânica não tem uma importância tão grande assim na dinâmica do potássio. Mas, por outro lado, ele estabelece algumas ligações mais especiais com alguns tipos de minerais do solo, que, por vezes, faz com que o potássio não fique disponível para as plantas e gere deficiência nutricional, etc. Então, como esse é um assunto que a mineralogia pode dar uma contribuição muito grande, a gente também tem se dedicado a entender, caracterizar melhor que minerais são esses e como é que eles se relacionam com o potássio, de modo que, às vezes, esse potássio está disponível para as plantas e, às vezes, não, né? Então, nosso grupo tem se dedicado, atualmente, esses são as três principais linhas de pesquisa do nosso grupo, né? Os pesquisadores associados mas principalmente os estudantes de graduação e pós-graduação que fazem parte do grupo. E como é que funciona, professor, essa participação no grupo? Quer dizer, é um grupo exclusivo ou mais dedicado, né, com uma ênfase maior ao atendimento aos estudantes da área de engenharia agronômica, ou tem estudantes de outros cursos da Exalc? Como é que funciona? O senhor já, na sua própria primeira resposta, já citou que nós temos ali alunos de graduação e de pós-graduação, né? Uhum. Mas esse aluno vem da onde, prioritariamente? Então, Fabiano, assim, eu sou credenciado em 2 programas de pós-graduação, né? O programa de pós-graduação em ciência do solo e o programa de pós-graduação em ecologia aplicada. Então, eu recebo estudantes pelos 2 programas. Isso tem sido bem rico, bem interessante. A gente tem estudantes de vários cursos. Hoje, no grupo, a gente tem estudantes de agronomia, estudantes da engenharia florestal, principalmente, que são as disciplinas que têm mais ligação com a parte de solo. Mas é muito comum a gente ter estudantes da gestão ambiental também. Nós já tivemos uma estudante da ciência dos alimentos, que estava interessada em ver como é que o uso do pó de rocha poderia alterar a quantidade de nutrientes nas plantas que nasciam no solo que tivesse sido aplicado esse material, né? A gente tem biólogos, né? A própria Thaíris, que vai conversar com a gente daqui a pouco, é formada em biologia. Então, é bem diverso, isso traz muita riqueza para o grupo, é muito legal ter essa conversa, né? Com alunos de áreas de formação bem diferentes. Nós temos um geólogo hoje também, o Jean. Então, hoje o grupo é bem diverso, nós temos engenheiros florestais, biólogos, geólogos, engenheiros agrônomos, e, de maneira geral, todo mundo é bem-vindo, a gente não tem nenhum preconceito assim, com nenhuma área. Quanto mais diverso, melhor, na verdade, a gente aprende mais. E as atividades de laboratório se concentram basicamente ali no Departamento de Ciência do Solo? Como é que funciona isso, professor?
É nosso quartel-general, né? Nosso principal instrumento, que é um difratômetro de raio-x, que é o principal instrumento usado para investigar a mineralogia do solo e das rochas, fica aqui no departamento. Mas a gente tem parceria com vários outros laboratórios, a gente usa microscopia eletrônica, a gente usa fluorescência de raio-x, instrumentos que leem a quantidade de elementos em solução, né? Espectrômetros de massa, não dá para a gente ter tudo, então a gente acaba, como na verdade todos os laboratórios funcionam, né? A gente tem alguns equipamentos que são mais sofisticados, isso tem um custo alto de manutenção, precisa ter uma especialização para a operação, e o que a gente cria é uma rede, então a gente usa o serviço ou o equipamento de outros laboratórios e também oferece o nosso para os outros laboratórios, e assim, todo mundo ajudando todo mundo, a gente vai caminhando, né? Muito legal. E para falar um pouquinho sobre essa experiência rica, como o próprio professor Antônio já comentou, nós vamos contar com a participação da Thaíris Gomes dos Santos, que é mestranda e faz parte do grupo. Olá, Thaíris, tudo bom? Olá, tudo bem? Meu nome é Thaíris, eu sou formada em Ciências Biológicas, como o professor Antônio falou, e eu faço parte do grupo GPensio como aluna de prática profissionalizante. E o que seria essa prática profissionalizante? Ela funciona como um estágio para os alunos que já terminaram a graduação. E ela é organizada como um projeto e precisa ser coordenada por um professor em exercício na universidade, que nesse caso é o professor Antônio. A prática em mineralogia dos solos, ela me proporcionou uma experiência ímpar. Eu tive um aprendizado tanto em questões conceituais quanto em questões práticas, como, por exemplo, eu realizei atividades no laboratório, eu fiz preparo de amostra, eu aprendi a mexer num difratômetro, eu participei de congressos, eu cursei disciplinas da pós como aluno especial, entre diversas outras atividades. Essa experiência, ela fez com que eu desenvolvesse uma familiaridade e uma maturidade para o ingresso na pós-graduação do Programa de Solos e Nutrição de Plantas da Exalc. Inclusive que eu tivesse muita desenvoltura para falar, né? Porque já entrou e deu um recado muito bem. Muito legal. Obrigada. Como convidada hoje, uma doutoranda que passou por aqui, né? Fez parte do grupo, a Rosiclene Alves dos Santos, que hoje ela faz seu doutorado na Universidade Federal Rural de Pernambuco. É isso mesmo, Rosiclene? Olá, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde. Eu que agradeço. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. E como você bem falou, Fabiana, eu fiz parte, né, do grupo de 2013, ainda na graduação, quando eu fiz engenharia agronômica aí na Exalc, até o ano passado, 2009, oficialmente, né? Porque quando acabou o meu vínculo direto com a Exalc, foi quando eu terminei o mestrado. Mas, para falar a verdade, até hoje eu me sinto parte do grupo. Inclusive, era isso que eu ia perguntar para o professor. O professor, não existe ex-integrante, né? Se existe, eu não sou. E como é que foi essa experiência? Como você tem contribuído na construção da tua carreira, Rosiclene? Ela foi, assim, essencial. Eu não me vejo, assim, com o mesmo desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, se eu não tivesse passado pelo grupo, né? Porque ele dá essa oportunidade de você crescer pessoalmente, né? Desenvolver habilidades em trabalhar em grupo, em lidar com pessoas, com relacionamentos, enfim, mas também permite você crescer muito profissionalmente falando, ele permite, assim, ter contatos ainda durante a graduação com o meio profissional, porque ali você está aprendendo como lidar, né, profissionalmente. Então,
me permitiu desenvolver muitas habilidades. Eu fiz vários projetos, desenvolvi de experimento de campo, no laboratório, inclusive, que era algo que, antes de entrar no grupo, eu tinha muito receio, que eu achava que não tinha habilidade, mas depois que entrei no grupo, né, me permitiu, e hoje eu não me vejo fora do laboratório, então me permitiu até me conhecer e, consequentemente, desenvolver, assim, muito do que eu tenho hoje como experiência profissional. Hoje, quando tem algum desafio novo, eu já me sinto um pouco bem mais segura, porque eu já consegui ter essa experiência antes de enfrentar algo novo. Você faz doutorado no que hoje? Hoje eu faço doutorado em Ciência do Solo, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é aqui da minha região, que eu sou de Alagoas, né? Então eu estou me especializando agora um pouquinho na minha região, porque eu fiz graduação aí na Exalc e fiz também um mestrado em Ecologia Aplicada, só que eu sempre trabalhei com o professor Antônio e trabalhei na linha de pesquisa que ele citou, que foi com saprolito e também com pó de rocha. Aí agora eu vim um pouquinho para a minha região para poder até conhecer ela melhor. Legal. Agora, professor Antônio, Thaíris, Rosiclene, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Talvez muita gente que nos ouve, né, que assiste o Estação Exalc, se pergunte, mas em que horários, né, qual é a dinâmica, né, das atividades do grupo, né? É interessante que né, talvez gente que não conheça ainda um pouco desse cotidiano, né, da universidade, principalmente falando, né, de uma universidade pública, fique em dúvida sobre, mas essas atividades acontecem paralelamente ao estudo de graduação, por exemplo, em horários alternados, como é que funciona isso? Fala um pouquinho dessa dinâmica, né, para aquele jovem estudante que pensa, né, em talvez vir estudar conosco, e que tenha ficado com essa dúvida, em que horários, né, qual é a dinâmica das atividades do grupo e como é que isso se encaixa com as atividades estudantis da grade normal do curso. Uhum. Para os alunos que estão fazendo o curso de graduação, principalmente os alunos da engenharia florestal e da engenharia agronômica, que têm cursos diurnos, né? Que então tomam boa parte do dia. A gente planeja as atividades para os, vamos dizer assim, que os alunos usam essa palavra, para as janelas na grade, ou seja, para os períodos que eles não têm aula. Mas, com certeza, seja o estudante de graduação, seja o de pós-graduação, não pode pensar numa semana de 40 horas quando quer se dedicar à pesquisa, esquece, né? A gente tem que fazer leituras, a gente tem que fazer relatórios, tem que fazer projetos, então é inevitável que isso vá para, às vezes a gente tem que fazer isso à noite, às vezes a gente tem que fazer isso no final de semana, é assim para todo mundo, é assim para mim, é assim para os meus alunos, né? Por isso é importante a gente conhecer a área e escolher uma área para a qual a gente tem um certo entusiasmo, uma certa curiosidade. Porque o trabalho científico, ele às vezes é tedioso, às vezes tem que fazer dezenas, centenas de amostras que você tem que repetir exatamente o mesmo preparo e tal. Então, se você não tiver uma curiosidade, né, ao preparar, né, você está preparando as amostras, mas isso aqui eu coletei no lugar A, isso aqui eu coletei no lugar B, que diferença será que existe entre elas? Tal? É um trabalho muito desgastante, muito tedioso. Então, o que deve motivar o estudante desde a graduação até o pós-doutorado é essa curiosidade, porque é um trabalho muito exaustivo, né? No entanto, a gente tem uma recompensa muito prazerosa quando a gente chega num resultado interessante, quando a gente descobre alguma coisa que até então não se sabia, né? A gente, não só o meu grupo, mas de maneira geral, todos os grupos valorizam muito, incentivam os estudantes a apresentarem os seus resultados nos congressos, nos eventos, né? Desde o Cicusp, aqui na USP, que é um evento que congrega principalmente os alunos de graduação, até eventos internacionais. Às vezes a gente, havendo recurso para isso,
lógico que não em época de pandemia, mas é comum os alunos da pós-graduação viajarem para fora do país para participarem de eventos internacionais e apresentarem seus resultados. Isso é muito legal, é muito prazeroso, dá uma sensação muito, muito gostosa para a gente de que a gente conseguiu resolver um quebra-cabeça, né? Mas por trás disso existe um trabalho, né? Existe muito trabalho. Thaíris, Rosiclane, como é que é isso? Como é que tem sido, né? Ajustar horários, às vezes até abrir mão de períodos de descanso para se dedicar à pesquisa para além da atividade estudantil, né? Então, a gente tem que se organizar bem em questão de horário, porque tem disciplina para cursar, tem projeto para desenvolver e tem trabalho no laboratório para fazer. Então, primeiro de tudo é organizar o tempo e ver as prioridades, o que é prioridade no momento. No meu caso, que eu estou ingressando, a prioridade agora é a escrita do projeto. Legal. E você, Rosiclane? Eu concordo plenamente com o que a Thaíris falou, que a primeira oportunidade é essa, de você aprender a se planejar, né, enquanto estudante, dar sua prioridade. É claro que 40 horas semanais não dá, vai além, a gente estuda à noite, eventualmente de madrugada, a gente estuda no final de semana, nos feriados, mas isso, assim, faz parte daquilo que você está construindo, né, e daquilo que você deseja para o seu futuro. Eu até brinco, assim, que, por exemplo, 5 anos de graduação é um pequeno investimento de toda uma vida. Então, vale a pena, né? Claro que tem aqueles momentos que você fica um pouco sem vida social, tendo que fazer escolhas, mas faz parte, é muito recompensador quando você vê, assim, um trabalho seu, vê, assim, seu mérito. Então, você primeiro se aprende muito a se planejar. Mas, assim, em relação ao grupo, em relação ao professor quanto coordenador e orientador, ele é bem, assim, flexível e ele também é muito compreensivo. Os trabalhos de laboratório que precisa de horário, a gente sempre fazia quando não tinha aula. E aqueles que a gente podia fazer em casa, a gente levava para casa. Mas ele sempre deixava bem claro que a graduação, e portanto as disciplinas e o nosso bom desenvolvimento nelas era prioridade, porque primeiro a gente está formando em uma área, né? Então não dá para ir mal, tem que fazer as disciplinas direito, tem que cursar bem, para também poder ter um sucesso na pesquisa, porque elas estão, na verdade, interligadas, né? Então é um planejamento muito prazeroso também. Legal, muito jóia. Eu quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês de conversar conosco hoje para contar um pouquinho mais sobre essa realidade do grupo e sobre de que forma, né, a participação nessas atividades influenciou e ainda influencia na construção da carreira de vocês. Também, professor Antônio, muito obrigado por aceitar o convite para contar um pouquinho mais desse trabalho, né, tão legal, que com certeza já beneficiou muita gente e a gente acredita vai beneficiar ainda muitos outros estudantes. A gente que agradece a oportunidade, Fabiano, muito legal a gente poder contar um pouco, né, do nosso cotidiano e das experiências e principalmente o relato dos alunos, porque a gente tem certeza que isso vai incentivar e motivar mais alunos a virem para o nosso grupo ou para qualquer outro grupo aqui na Exalc. Existem uma quantidade muito grande de grupos muito bons, então é uma oportunidade muito boa para todos os alunos da Exalc participarem do grupo e ter esse desenvolvimento. É muito bacana. Obrigado pela oportunidade que você deu para a gente de apresentar um pouquinho disso. Agradeço também a você que acompanhou mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que sua participação é muito importante para nós. Envie suas dúvidas, críticas, sugestões, comentários através dos nossos perfis nas redes sociais. Procure por Exalc Mídias nas principais plataformas digitais e envie a sua contribuição. Eu sou o Fabiano Pereira e essa foi mais uma edição do Estação Exalc. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau!
Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.